Olá, aqui é o professor Gilberto falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai continuar as nossas aulas a respeito do circuito amplificador com MOSFET. E hoje a gente vai explicar o modelo de pequenos sinais, que é o modelo de transistor que a gente vai estar utilizando dos nossos circuitos amplificadores. E o que é esse modelo de pequenos sinais? Ele é basicamente, ou ele serve basicamente para a gente fazer ou considerar a análise CA no nosso circuito amplificador com o nosso MOSFET. Até o momento a gente tinha feito análises apenas em corrente contínua, agora a gente vai estar utilizando sinais também em corrente alternada nos nossos circuitos, tá? E para isso, esse sinal em corrente alternada, ele é um pequeno sinal. Então perceba que a tensão VGS que a gente está colocando aqui é uma sobreposição de uma componente CA e uma componente CC, tá? A componente CA, a gente está dizendo que é um pequeno sinal, por isso que é modelo de pequenos sinais, é um pequeno sinal em corrente alternada, a gente está chamando de VGSzinho. Isso não em corrente contínua, é o VGS que a gente já vinha trabalhando todos em letras maiúsculas, tá legal? E aí o seu VGS completo, que é a tensão daqui para cá, é uma sobreposição das duas componentes, da componente CC e da componente CA, tá legal? Aí o que acontece? Do ponto de vista gráfico, a gente tem a relação quadrática entre a corrente do dreno e a tensão VGS, conforme a gente já mostrou. E aí o que acontece? Nesse ponto central aqui, que é o ponto VGS e D, que é justamente o ponto de polarização CC, sobreposto a ele eu tenho um sinal alternado, ou um pequeno sinal alternado chamado VGSzinho, em que esse sinal aqui ele está sobreposto ao meu ponto de polarização. Aí, o que a gente está vendo nesse gráfico? Que como eu entrei com uma senoide aqui, aqui na saída eu estou saindo também com uma senoide. Explicação parecida a gente já fez também para análise do modelo de pequenos sinais para o diodo. Para se aprofundar um pouquinho mais nisso, é só voltar nessa aula bastante parecida lá no nosso curso de diodos. E aí o que acontece? Se eu estou entrando com um pequeno sinal aqui, senoidal, se a relação é quadrática, como é que esse sinal aqui ele também é senoidal? Ele não deveria ser uma senoide quadrática, por exemplo? Uma senoide ao quadrado, vamos dizer assim? Como eu entrei com senoide e estou saindo com senoide, o que permite que isso aconteça é justamente esse sinalzinho aqui, ele ser considerado um pequeno sinal. Ele ser um pequeno sinal faz com que ele esteja tendo sua variação nessa região aqui, ó. Perceba que a excursão do sinal, ela vai desse ponto até esse. E essa excursão ela é aproximadamente linear, tá? Então, se essa excursão do meu sinal de entrada ela é aproximadamente linear, isso faz com que a saída tenha a mesma forma da entrada. Isso só acontece porque isso aqui é um pequeno sinal, tá? E aí, se eu transformei o meu dispositivo, que era não linear, e agora ele está se comportando em uma região, ou eu estou considerando ele se comportando em uma região aproximadamente linear, isso significa dizer que eu posso considerar esse princípio aqui, que é o princípio da superposição, que me diz o seguinte, que eu posso fazer em separado a análise do ponto de vista CC e a análise do ponto de vista CA. Se eu estou fazendo a análise CC, a tensão CA ela vale 0. Se eu estou fazendo a análise da tensão CA, a tensão CC vale 0, tal como nos diz o princípio da superposição. E mais uma vez, né, só por curiosidade, esse princípio ele só pode ser aplicado a componentes que são lineares, tá? Então é por isso também essa característica aqui do pequeno sinal permite com que a gente faça isso também, tá legal? Isso aqui é do ponto de vista gráfico. A gente pode também fazer a análise matemática disso aqui. Como é que a gente faz isso? A análise matemática disso aqui nos diz o seguinte. A gente sabe que a relação entre ID e VGS, conforme a gente já falou, ela é quadrática. Então, a corrente ID é igual a 1 meio de K' W sobre L VGS menos VT quadrado. Tá legal? Só que essa VGS aqui, ela é a sobreposição de uma componente CC com a componente CA, que foi o que a gente colocou aqui, ó. É uma sobreposição de uma componente CC com a componente CA, tal como está aqui. Esse menos VT, eu vou colocar ele aqui para frente, ó.
E aí ele ficou aqui VGS menos VT mais VGSzinho quadrado. Tá legal? E aí a gente vai expandir isso aqui, que é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o quadrado do segundo mais o segundo ao quadrado. Tá? E aí, quem é o meu primeiro? O meu primeiro aqui vai ser VGS menos VT. Tá? Então vai ser o quadrado do primeiro, VGS menos VT quadrado. Isso aqui é uma constante, né? Eu repeti, 1 meio de K' W sobre L, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, tá? Então, quando eu faço esse 2 vezes, como eu tenho 1 meio aqui, então 2 vai cancelar com 2, né? Então, ficando 2 dividido por 2, vai ficar 1 aqui como multiplicador. E o restante da constante a gente repete aqui na frente. E aí vai ficar o primeiro, que é VGS menos VT, multiplicado pelo segundo, que é VGSzinho. Tá legal? Mais o quadrado do segundo, que está aqui, e repetindo justamente a nossa constante, que é 1 meio de K' W sobre L. Tá legal? Só que o que é que a gente tem mais? A gente tem o seguinte, esse VGS aqui, a gente está dizendo que ele é um pequeno sinal. Então, se ele é pequeno, quando a gente eleva ele ao quadrado, ele vai ficar aproximadamente zero. E aí a gente está desconsiderando esse termo aqui da análise matemática. E aí eu vou ficar só com esses dois termos aqui, que é o que a gente tem aqui embaixo. Tá legal? Vai ficar justamente o primeiro termo, que é esse aqui, que ele está aqui, e o segundo termo, que é esse aqui, que vem até VGSzinho, e ele está aqui. Se você parar para observar, eu tenho uma componente puramente CC, que eu estou chamando de minha corrente IDCC aqui, e eu tenho uma componente, ou um termo, que depende de uma componente CA, que eu estou chamando aqui de IDzinho. Então, se a minha tensão é uma sobreposição ou uma soma da componente CC com a componente CA, a minha corrente ela também tem esse comportamento. Perceba que ela tem uma componente CC e uma componente CA, em que a componente CC é essa aqui e a componente CA é essa aqui. Tá legal? Então, a componente CA, que é essa IDzinho, vai ser justamente isso aqui, ó, que está colocado aqui. K' W sobre L, VGS menos VT vezes VGSzinho. Tá? Quando eu faço a relação entre ID e VGS, que é o que está aqui, ó, eu tenho um parâmetro que a gente chama de GM, chamado de transcondutância de pequenos sinais, que vale justamente isso aquí, tá? K' W sobre L, VGS menos VT. Tá legal? Então, essa relação entre ID e VGS vai me dar a transcondutância de pequenos sinais chamada de GM. Porque a gente vai precisar dela para determinar justamente o objetivo da nossa aula de hoje, que é o modelo de pequenos sinais. A gente tem um primeiro modelo, chamado de modelo Pi, onde você tem os 3 terminais do seu MOSFET, o gate, a fonte e o dreno. Modelo Pi porque isso aqui parece com um Pi, vamos dizer assim. Tá? Então, do gate para a fonte eu tenho um aberto devido ao isolante, e também porque a corrente de gate ela vale 0 amperes. E do dreno para a fonte eu tenho a característica da fonte de corrente, que vale GM, VGS. Por que GM, VGS? Quando você observa a sua transcondutância de pequenos sinais, essa corrente ID aqui, que é a corrente de dreno da sua fonte de corrente, ela vale justamente GM, VGS. Tá legal? Então é por isso que essa fonte de corrente aqui, que é a corrente ID que está circulando aqui, né, a corrente de dreno, uma vez que a corrente de dreno é igual à corrente de fonte, ela vale GM, VGS. Tá legal? E o nosso outro modelo de pequenos sinais é o chamado modelo T, porque ele tem um formato aqui de um T. Tá legal? A corrente no gate aqui vale 0, devido ao isolante, mais uma vez, né? Aqui eu tenho os 3 terminais, o gate, a fonte e o dreno. Aqui eu tenho uma fonte de corrente também valendo GM, VGS. E aqui eu tenho a representação de uma resistência que vale 1 sobre GM. Porque essa resistência aqui ela vale 1 sobre GM, justamente para que essa corrente da fonte seja igual a essa corrente de dreno para o modelo dar certo. Então perceba, quando eu calculo a corrente da fonte, aqui o IS, quanto é que vale essa corrente aqui? Vale a tensão sobre essa resistência aqui, que vale VGS, que está aqui, dividido por essa resistência, que vale 1 sobre GM. Quando a gente faz, repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador, né, vai ficar justamente GM, VGS, que é igual à corrente de dreno, e D, que é essa corrente que está descendo aqui. Então, eu preciso que a representação dessa resistência ela seja 1 sobre GM, justamente para a minha corrente da fonte ser igual à corrente de dreno, para o meu modelo dar certo. Se essa corrente é igual a essa corrente aqui também, no gate vai ser 0. Tá legal? Então,
Essa era a nossa aula de hoje, esses eram os conceitos que a gente tinha para apresentar hoje no nosso modelo de pequenos sinais. Espero que você tenha entendido os conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai poder mostrar essa aula para outras pessoas também, podendo ajudar outras pessoas que estejam interessadas nesse tipo de conteúdo. Tá legal? Para acompanhar as nossas aulas, se inscreve no canal, clica nas notificações e acompanha semanalmente os conteúdos que a gente coloca aqui no nosso canal. Beleza? Então, desejo bons estudos para você, fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu, tchau!